Um dos melhores filmes de todos os tempos foi aquele dos aviõezinhos velozes, o Top Gun. Marcou demais os anos 80, especificamente em 1986. É aquele filme de ação com o boy magia, sensação da época, que era o Tom Cruise, o galã bonitão presente nas capas de cadernos das menininhas da escola. Você é a única família que eu tenho. Não vou te decepcionar, eu prometo. Tom Cruise era o genro que toda mãe queria ter, ou que fosse seu novo marido quando se separasse do seu marido atual. Pelo menos toda mulherada sonhava. Ação e adrenalina com aventura o tempo todo. E claro, aquele momento marcante, épico, com a musiquinha tema de amor do Top Gun, presente em todas as rádios da época e também nas fitas cassete dos Walkmans da garotada da época. Bom, afinal de contas não existiu MP3 no celular e muito menos Spotify. E não tinha um bailinho de escola que não tocasse aquela icônica Take My Breath Away, tandam, tandam. E além do Tomzão, teve a ilustre presença de outro ator bonitão, machão, galã, que tecnicamente era o seu inimigo, o Val Kilmer. Maverick, não é o seu voo, é a sua atitude. Pode ser que você não goste dos caras que estão voando com você, mas de que lado você está? Que mais tarde se tornaria o Batman. Interesse profissional, não é, Chase? Eu sou Bruce Wayne, senhor. Eu entendo. E depois desse sucesso estrondoso após 700 anos, teve a sua tão aguardada sequência. Em 2022, fez muito sucesso também, continuando essa treta dos aviões. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage expectations. Só que infelizmente Val Kilmer morreu na vida real, como se fosse uma forma de homenagem nesse filme. Tom Cruise, como todos sabemos, é imortal e vai viver mais 5.000 anos. Afinal, morrer pra ele é uma missão impossível. Preciso que você confie em mim. Uma última vez. Já que ele é um vampiro, o Lestat da Entrevista com o Vampiro. E o mundo inteiro também. Meu amigo. Um mitológico filme de ação e aventura com aviões que marcou a história do cinema. Mas isso jamais teria acontecido se não fosse por causa de um brasileiro gênio. E não tô falando do Walter Salles. Eu me refiro a um dos brasileiros mais inteligentes e geniais de todos os tempos. O mineirinho Seu Santos, Alberto Santos Dumont. Para quem fala que brasileiro não tem capacidade de inventar nada, sabe de nada, inocente. Esse cidadão brasileiro mineiro inventou aquilo que mudaria o mundo para sempre. Calma que eu não estou falando da internet e nem do Pix. Ele inventou muito mais. Ele criou simplesmente o avião. Cara, se não fosse o Seu Santos Dumont, o Tom Cruise jamais iria fazer esse Top Gun. No máximo ia fazer um top bicicleta ou top corrida de jumentinhos. Imagina só o Tom Cruise correndo em cima do lombo de um jumento. O cara era gênio foda mesmo. O mundo inteiro pagava um pau pra ele nessa época, mas tinha um monte de traíra e malandro ao redor dele. O Seu Santos criou seu aviãozinho modesto, mas bem avançado pra época. Ele deu umas voltas lá pela Europa, na França, sobrevoou até aquela igreja do Corcunda de Notre Dame, mas o voo mais importante foi no topo da Torre Eiffel.
Por isso o filme do Tom Cruise se chama Top Gun. Voo, topo, Top Gun, topo, top, entendeu? Só que o seu Santos, ele era muito bonzinho, como todo mineiro, e esqueceu de registrar esse feito. O seu Santos falou assim: uai, deixa pra lá, esse trem é meu. Aliás, esse aviãozinho vai ser minha contribuição pro mundo todinho. Afinal, ia demorar muito tempo o Chico Mineiro chegar até Ouro Fino montado a cavalo. O meu avião ia chegar rapidinho. Rapidinho, uai. E ainda dá tempo pra comer um pãozinho de queijo com café. E ainda convida até o menino da porteira. Bom, naquela época dava pra esbanjar café, né? Se fosse nos tempos de hoje em dia, pra beber café dava pra comprar um avião. Só que infelizmente tinha uns gringos americanos malandros que já estavam de olho nessa máquina do seu Santos. Os caras criavam uns negócios pra voar, mas nunca dava certo. Sempre falhava na hora H. Dizem que eles eram tataravô do Tony Stark. E foi justamente esses irmãos americanos que copiaram os inventos do seu Santos. Eles foram mais espertos, foram correndo pra registrar no cartório primeiro, já que deram bote na ideia do seu Santos. Só que o seu Santos era inventor de muitas coisas. Ele também inventou o relógio de pulso, sabia? Ele usava relógio de bolso, que era a moda da época. Bom, também na época só tinha isso, ou então aqueles relógio cuco gigante do desenho do Pica-Pau para mostrar as horas. Ficava meio difícil usar um cuco no bolso e sair vendo a hora por aí, né? Só que o relógio de bolso não era tão prático assim. Toda hora que o seu Santos tirava do bolso para ver a hora, atrapalhava muito ele. Tira do bolso, pega, vê a hora. Não era muito prático, perdia muito tempo com isso. Daí um dia o seu Santos Dumont tirou o relógio do bolso bem rapidinho e pum, a correntinha do relógio enrolou sem querer no seu pulso. Ele ficou muito impressionado, deu aquele grito de inventor quando cria algo revolucionário. Eureka! Logo depois decidiu colocar uma pulseira de couro no relógio e botar no pulso. Ficava mais prático e elegante ao mesmo tempo. Infelizmente, quando ele estava fechando a pulseira no pulso, lhe tirou os segundos preciosos que deu tempo suficiente para os irmãos gringos safados imponderados malandramente registrarem o invento do avião primeiro. E depois disso, seu Santos ficou muito deprimido, teve que comer muito doce para tirar sua tristeza. Foi então que inventou o chocolate também, o Bis, que na época se chamava 14 Bis. Bom, deve ser porque na época só vinha 14 bis dentro da caixinha. E a evolução chegou que hoje temos 20 bis na caixinha. E para nós brasileiros, o seu Santos Dumont, ele é o verdadeiro pai da aviação, o criador do avião. O mundo inteiro pode pagar um pau para aqueles irmãos americanos safados, miguezentos que deram bote na ideia do seu Santos, mas ainda teremos na história registrado que seu Santos Dumont criou o relógio de pulso e também o chocolate Bis, 14 bis. Tá vendo, seu Tom Cruise? Quando você for ver a hora no seu relógio, lembre-se do Santos Dumont. E quando você estiver comendo aquele chocolatinho bis e pedir outro, quem come um pé de bis, lembre-se também de seu Santos Dumont.